Muito bem, meu povo. Vamos agora, como eu prometi, finalizar aqui a parte das operações com matrizes. A gente vai finalizar com a multiplicação de uma matriz por matriz agora. Beleza? Já vimos adição, subtração, multiplicação de uma matriz por um escalar e agora de matriz por matriz. Antes de nós fazermos a multiplicação de duas matrizes, nós deveremos verificar primeiramente se podemos fazer essa multiplicação. Existe uma condição para que a gente realize a multiplicação. Essa condição está descrita bem aqui. Olha. O produto de duas matrizes AB somente existe quando A possui tantas colunas quantas são as linhas de B. Nesse caso, diz-se que as duas matrizes A e B são conformáveis para a multiplicação. Vocês devem lembrar que eu falei que na adição de matrizes, elas devem possuir a mesma ordem, assim como na subtração também. Aqui na multiplicação, não necessariamente a mesma ordem elas devem possuir, mas o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B, para que a gente consiga realizar essa multiplicação. Se não atender a esse critério, já cancela. Não há multiplicação, não tem como fazer a multiplicação das matrizes. A gente vai já entender na prática como que fica isso aí. Outro detalhe, o produto AB é uma matriz que possui o número n de linhas de A e o número de colunas de B. Vamos ver aqui, olha, eu fiz um esquemazinho para que a gente consiga entender. Aqui eu tenho uma matriz, tá? Eu tenho uma outra matriz, a matriz A e a matriz B. Essa matriz é M por N, M linhas, N colunas. A matriz B tem N linhas e P coluna. Quando que eu vou poder fazer essa multiplicação? Quando eu colocar a ordem delas, olha o que está acontecendo aqui. A ordem dessa uma deve ser igual ao número de colunas dessa primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Isso que vai acontecer aqui. Elas devem ser sempre parecidas. A mesma coisa. Se aqui for o número de colunas da primeira for 8, o número de linhas da segunda tem que ser 8 também. Se aqui for 5 e aqui for 4, nós não poderemos fazer a multiplicação. Beleza? Então, o segredo é a gente colocar logo elas. Coloca a ordem delas uma perto da outra. Se os números, os valores que ficarem no meio aqui forem iguais, a gente consegue multiplicar. Se forem diferentes, a gente não consegue. E a minha matriz C, a do resultado lá, o produto da minha matriz, o que vai acontecer com ela? Ela vai pegar o número de linhas da primeira, olha, o M vindo para cá, e vai pegar o número de colunas da segunda. Olha, o P, que era o número de colunas da B, veio aqui para a nossa matriz resultante, veio para o nosso produto da matriz. Beleza? A regra para fazer a multiplicação é essa uma aqui. Também tem outras definições na apostila de vocês. Deem uma lida que eu vou mostrar aqui somente na prática para que não fique muito extenso o nosso vídeo. Beleza? Então vamos para a prática. Muito bem, pessoal, vamos ao nosso exemplo. Inicialmente nós temos aqui, olha, uma matriz A e temos uma matriz B. Inicialmente nós vamos verificar se essas matrizes são possíveis de serem multiplicadas. Como que eu faço isso? Observando a ordem delas. Qual a ordem da matriz A? Quantas linhas eu tenho? Eu tenho duas linhas, então ela é uma matriz 2. Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 colunas, ela é uma matriz 2 por 3. Minha matriz B, quantas linhas tem? 1, 2, 3. Então ela é de ordem 3 por quantas colunas? 1, 2, 3. 3 por 3. Percebam que os números que estão próximos aqui, olha, eles são iguais. Se eles são iguais, é possível eu fazer a multiplicação da matriz A pela B. E eu já consigo também descobrir aqui a ordem da matriz, que vai ser o produto dessas duas, a matriz resultante, a matriz que eu vou chegar lá no final. Qual que vai ser a ordem dela? Vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, quer dizer que a minha matriz vai ser uma matriz 2 por 3. Beleza? Terei duas linhas e 3 colunas. De posse dessa informação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar lá pelo fim, por incrível que pareça. Eu
vou ter 2 linhas, 3 colunas, então eu vou colocar os termos genéricos aqui, que eles vão ajudar a gente no processo de multiplicação. Se é uma matriz 2 por 3, eu vou ter o A11, o A12, o A13, também terei o A21, A22 e o A23. Beleza? Para que vai servir isso aqui? Vocês já devem ter lido a definição, o processo que a gente faz para multiplicar duas matrizes aí na apostila de vocês. Lá eu tenho uma série, um texto, um parágrafo um pouquinho até longo, explicando detalhadamente, de forma técnica, como que faz essa multiplicação. Não vamos nos prender nisso agora, nós vamos direto à prática. Aí está dizendo que é o somatório dos produtos das linhas da matriz A pelas colunas da matriz B. Basicamente isso. Na prática, o que é que acontece? Nós vamos pegar esses elementos aqui, olha. Esse elemento que fica aqui na linha 1 e coluna 1, ele vai ser o resultado da soma dos produtos dos elementos da linha 1 da primeira matriz e da coluna 1 da segunda matriz. Na prática, como que acontece isso aqui? Olha, a linha 1 da primeira matriz é essa uma bem aqui. A coluna 1 da segunda matriz é essa uma bem aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses elementos, cada um pelo seu correspondente na segunda. Olha, vamos multiplicar 1 vezes 0. Vai ficar 1 vezes 0 e soma. Segundo dessa linha com o segundo dessa coluna. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Soma também. Terceiro dessa linha com o terceiro dessa coluna. 3 vezes 1. Aí a gente já finaliza a multiplicação aqui. Agora nós vamos encontrar o nosso próximo elemento, o elemento A12. O elemento A12 eu consigo ele multiplicando a linha 1 da primeira pela coluna 2 da segunda, tá? Não vão confundir isso aqui com o número 1, tá? É somente para dizer que é coluna. Então, o que vai acontecer? A linha 1 já está marcada e eu vou marcar agora a coluna 2. A coluna 2 é essa 1. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, 1 vezes 1, tá? Dá um espacinho aqui. 1 vezes 1, sinal de mais. Segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. 2 vezes 1. 2 vezes 1, sinalzinho de mais. Terceiro elemento da linha com terceiro elemento da coluna. 3 vezes 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2. Beleza. Esse é o passo para encontrar o elemento A12. Agora, para encontrar o elemento A13. Linha 1 da primeira, coluna 3 da segunda. A linha 1 já está marcada aqui, então nós vamos marcar apenas a coluna 3 da segunda. Como que vai ficar? Primeiro elemento da linha 1 com o primeiro elemento da coluna 3. 1 vezes 2, olha, 1 vezes 2, mais 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais 3 vezes 3. Vou dar uma passadazinha aqui, mas nada muito grave. 3 vezes 3. Mesmo processo a gente vai fazer para encontrar os próximos elementos, que são os elementos que estão lá embaixo. Tá? Então, vamos voltar aqui, todo esse processo novamente. Agora, vamos encontrar os elementos da segunda linha. Começando, olha, o A21. Vou ter a linha 2 da primeira e a coluna 1 da segunda. A linha 2 é essa aqui, olha. E a coluna 1 da segunda é essa uma aqui. Então, vai ficar 4 vezes 0, mesmo processo que a gente fez lá no início. 4 vezes 0 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 mais o 6 vezes 1. 6 vezes 1. Beleza. Agora, a gente vai precisar encontrar o elemento A22. Como que fazemos? Multiplicamos
a linha 2 da primeira pela coluna 2 da segunda. A linha 2 já está marcada, eu vou marcar aqui a coluna 2 da segunda. 4 vezes 1 vai ficar dessa forma, tá? 4 vezes 1 mais 5 vezes 1, 5 vezes 1, mais, sempre o sinalzinho de mais, 6 vezes 2. 6 vezes 2. Beleza. Esses são os valores, os produtos que a gente vai somar agora para encontrar o elemento A22. E para finalizar, o elemento A23, nós vamos multiplicar a linha 2 da primeira pela coluna 3 da segunda. A coluna 3 está bem aqui, olha, a linha 2 já está marcada. Vai ficar 4 vezes 2 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0 mais 6 vezes o 3. 6 vezes o 3. Esse é o primeiro passo de cálculos que a gente tem para encontrar esses elementos. Beleza? Pode parecer um pouco difícil, mas não se desesperem. Não é difícil, é apenas uma questão de prática. A gente consegue tranquilamente praticando, se prestar bem atenção. Se não entendeu, retorna na parte que a gente começa a fazer aqui, porque assim vocês vão conseguir pegar isso aí tranquilamente. Beleza? Agora já passou a parte difícil. A gente vai apenas fazer multiplicação e adição aqui até o final. Olha, 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0. 0 mais 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Pronto. 1 vezes 1 dá 1. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. Beleza. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 0 dá 0. Mais 3 vezes 3 dá 9. Vamos lá agora continuar aqui na segunda linha, na linha 2. Então, nós vamos aqui, olha, 4 vezes 0, nós sabemos que é 0, mais 5 vezes 2, 10, mais 6 vezes 1, nós teremos 6. Continuando, 4 vezes 1, temos 4, mais 5 vezes 1, 5, mais 6 vezes 2, 12. Para finalizar, 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 0, 0, mais 6 vezes 3, teremos 18. Beleza? Agora que a gente já fez todas as multiplicações, vamos finalizar com as somas. Como que vai acontecer? Olha, aqui no lugar do A11, nós já temos um valor para ele. Então, podemos apagar esse A11 daqui e colocar o resultado que a gente tem lá em cima. Qual que é o resultado? 0 mais 4 dá 4, mais 3, 7. Então, aqui nós temos o número 7. A mesma coisa vale para o elemento A12. Linha 1, coluna 2. Nós já temos um valor para colocar no lugar dele. Qual que é o valor? 1 mais 2, 3, mais 6, 9. Então, aqui vai ficar o 9. Mesmo processo para o elemento A13. O elemento A13, ele estava guardando lugar para o 2 mais 0, dá 2, mais 9, 11. Então, aqui nós temos o 11. Beleza? Agora vamos para a segunda linha, os elementos da segunda linha. Os elementos da segunda linha, o A21 dará lugar a quem? 0 mais 10 dá 10, mais 6, 16. Então, aqui nós temos o 16. O elemento A21 dará lugar agora ao número resultante dessa adição aqui. Olha, 4 mais 5, 9, mais 12, nós temos 21.
beleza? E para finalizar, o elemento A23, que está bem aqui, vai sumir, sumiu. E no lugar desse elemento, nós teremos 8 mais 0, que dá 8, mais 18, que eu terei 26. Então, essa aqui é a minha matriz que resultou da multiplicação da matriz A e é a matriz B. Olhem, nós temos duas linhas e temos 3 colunas. Beleza? Se você não entendeu algum passo, fique à vontade para retornar. Retorne sempre no passo que você não entendeu. Se ainda assim tiver dificuldade ou eu fiz alguma coisa aqui que você não está conseguindo de jeito nenhum compreender como que eu fiz, qual que é a regra que eu usei, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas, mandar mensagem que a gente vai tentar esclarecer ao máximo. Beleza? Então, fechamos aqui as operações com matrizes